Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. As pessoas, cuja labuta ultrapassa as ideias, invade o domínio do real. Aos ecólogos das terras áridas, onde quer que estejam, não importa a época, fica dedicada esta tentativa de profecia, com humildade e admiração. A beginning is a very delicate time. É no início que se deve tomar com máxima delicadeza o cuidado de dar às coisas sua devida proporção. Disso, toda irmã Bene Gesserit sabe. Portanto, para começar a estudar a vida de Muad'Dib, tome o cuidado de primeiro situá-lo em sua época. Nascido no 57º ano do imperador Padishah Shaddam IV. E tome o cuidado mais que especial de colocar Muad'Dib em seu devido lugar, o planeta Arrakis. Não se deixe enganar pelo fato de ele nascer em Caladan e ali viveu seus primeiros 15 anos. Arrakis, o planeta conhecido como Duna, será sempre o lugar dele. Excerto do Manual de Muad'Dib, da Princesa Irulan. Saudações, Fremen! Aqui, Pascoal Naib. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. O que tem na caixa? Aqui no DunaCast, com certeza não é dor e nem sofrimento, caro ouvinte. Estamos iniciando um projeto para você que é um apaixonado pelo universo de Duna. E aqui, no nosso Siete, lar, todos são bem-vindos. Desde os fãs que conheceram a obra mais recentemente através do filme Duna, de Denis Villeneuve, dos mais antigos que já conheciam esse universo através do filme feito em 1984 por David Lynch, e obviamente você que já conhecia o livro escrito por Frank Herbert. Aqui é o ponto de encontro do fandom de Duna no Brasil. Mas não posso iniciar esse jihad sozinho. Eu necessito ter convidados especiais que também amam essa saga. Por favor, editor, insira o áudio de Muad'Dib convocando os guerreiros. Your time has come. A storm is coming. Our storm. And when it arrives, it will shake the universe. Emperor! We come for you! We come for you! Long live the fighters! Vida longa aos guerreiros. Então, para analisar, examinar, explorar cada detalhe desse capítulo inicial do livro Duna, eu convido, primeiramente, o nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, Hildon Oliver. E no início foi um período delicado. E aí, galera, muito bom estar de volta. E tava com saudade demais de gravar, de conversar com vocês e conversar tão bom. Agora, vou falar nada não, vou deixar pro Pascoal falar, né? Vamos conversar muito, Hildon. E olha só, para completar o nosso time de desbravadores de Arrakis, temos a honra de receber uma missionária protectora Bene Gesserit, Sora Barbosa, do canal Central Pandora. Seja muito bem-vinda, Sora. Novos inícios, novas areias irão rolar. Muito obrigada pela honra de estar aqui nesse episódio super especial. Hoje nós vamos analisar aí esse livro que vai ser uma jornada maravilhosa, eu tenho certeza.
Com certeza, a gente aqui tem a honra de receber você, não é não, Hildo? Sora, Central Pandora, cara, não tem coisa igual. Mas, feitas as devidas apresentações, vou começar a preparar delicioso cafezinho Frame salivado para o bate-papo ficar mais descontraído e relaxante. Para quem não lembra, no filme Duna, do Denis Villeneuve, os Fremen, nativos de Arrax, usam suas salivas coletivamente para a preparação dessa iguaria. No popular, todo mundo dá uma cusparada no molho de café e põe para ferver. O Hildon adora a versão cappuccino e a Sora prefere o expresso. Excelente. Grande Hildon e Sora, eu queria antes apenas explicar que os livros escritos por Frank Herbert, ele não tem uma separação dos capítulos por numeração, tipo o capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, que são citações iniciais. Esses excertos, citações, caro ouvinte, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Boa noite. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Episódio 1, que é o capítulo 1, que é do excerto 1 que foi lido. Ok? Hildon, preciso que você me tire uma dúvida. Diga. Vamos ter algum spoiler dos capítulos posteriores ao que estamos analisando? Tipo, Claro. esse primeiro episódio, que é o primeiro capítulo, nós vamos adiantar alguma coisa do segundo capítulo, do terceiro? Claro que não, que a gente não leu, né? A gente tá lendo junto com os ouvintes, né? Então não vai ter spoiler, não. Como eu acho que quem acompanhou a segunda temporada, né? Foi uma temporada muito bacana. Esse Ser de Duna, né? De que a gente inclusive ouçam, ou então aguardem, Isso. já que disse assim, poxa, teve muita gente que chegou depois, ou então tem gente nova chegando até. Acho que por isso que a gente está fazendo esse trabalho Com certeza. de revitalizar essa leitura. Não é uma, como o Pascoal gosta de falar, uma leitura coletiva. Então não vai ter spoiler do próximo capítulo. A gente vai focar e trazer o que a gente gosta muito de trazer, né? Referências, análises, links, né? Eu particularmente, eu adoro fazer esses links do que principalmente de obras, de outras obras, e obras que foram influenciadas por Duna. Então acho que esse vai ser uma viagem muito bacana. A gente vai fazer de tudo para superar essa segunda temporada, que para mim foi incrível, né? Foi muito bacana ver muita gente dizendo que depois não gostava do segundo livro e depois se tornaram fãs do segundo livro. Exato. E a gente vai fazer isso também nesse retorno, nesse debut, né? Até porque esse ano vai ser um ano muito especial para os fãs de Duna, né, Pascoal? Sim, ano de filme. A gente tá tendo aí filmagens da série das Bene Gesserit na HBO Max. Tem muita coisa. Então o Hildon falou tudo. Nós não vamos estragar a sua experiência com spoilers. Cada capítulo é analisado individualmente em sua essência. Então, não vamos adiantar nada. Então você vai aqui com a gente discutir cada um dos capítulos, muitas novidades, muitas coisas que tem ali que às vezes a gente passa despercebido, mas aqui não passa porque todo mundo que tá aqui ama esse universo e vamos discutir bastante sobre isso. E Pascoal, eu quero só dizer que, cara, esse retorno, essa análise do primeiro livro começou bem. E estamos aqui com a presença de Sora, né? Nossa protectora do canal Pandora, né? Então, Central Pandora, que eu acho fantástico. Eu sempre digo, eu sempre vou enaltecer o canal do Central Pandora, porque eles falam de Predador e Alien. E ainda falam de Juiz Dredd. Então até porque, por exemplo, a Sora faz um trabalho fantástico até de fazer análise de materiais que não chegaram aqui. A gente não sabe, tanto filme saiu o Prey e nenhuma editora traz os quadrinhos, por exemplo, do Predador e tal. Isso. Então, obrigado, viu, pelo trabalho, Sora. Sora, você... Eu que agradeço pela honra. Fico muito feliz mesmo por estar aqui mais uma vez. É sempre muito bacana quando vocês me convidam. Eu fico super feliz de verdade.
E obrigado mesmo, porque a gente tenta fazer um trabalho bacana lá no canal, né? Trazer realmente essas coisas Consegue, de viu? Consegue. fandom Não de tenta Alien. não, consegue. Fandom de Alien e Predador no Brasil sofre, porque realmente não sai Sofre. nada aqui. Tem série nova saindo pela Marvel, tanto de Alien quanto de Predador, e não vem Não é. nadinha pra cá. É triste. Nós triste. também Tudo isso sofremos, viu, Sora? Não é porque tem um filme aí saindo, mas também muitas HQs saindo aí, não chega nada aqui. Eu tô com tudo em inglês aqui na minha estante e o povo não chega. Mas, Rilo, daqui a pouco eu vou saber Diga lá. mais algumas coisinhas da Sora, principalmente sobre como é que ela conhecia esse universo de Duna. Não, mas com certeza, Pascoal. A gente vai conversar muito sobre Sora, porque como eles desenvolvem esse trabalho com ficção científica e analisando muita coisa interessante, eu gosto de tentar entender a raiz. Eu acho que a partir do momento que a gente também está falando sobre o início, um retorno ao início, né? Eu quero saber como foi esse início e principalmente eu quero saber de você, já que esse é um livro onde estamos tendo novamente um contato. Acho que sempre é um novo contato e é sempre muito bacana. E para mim vai ser uma experiência fantástica, né? Porque dessa vez eu vou participar da primeira temporada inteira, né? Analisando o livro. Analisando o livro junto com os nossos convidados. Isso vai ser muito divertido, vai ser muito bacana. Mas eu quero saber de ti, cara, porque eu conheço já o livro há bastante tempo, li numa edição passada e tal. Eu conheci por conta do filme do Lynch, mas eu sei o quanto tu tá há anos, Pascoal, batendo nessa tecla, reforçando, trazendo as pessoas pro fandom, acreditando na obra do Frank Herbert. Então eu queria saber de ti como foi esse início, já que é um episódio sobre inícios, eu quero saber como foi o teu início na ficção científica, e principalmente no universo do Frank Herbert, né? No universo de Duna. O início, né? O início é o momento mais delicado na correção do equilíbrio. Essa é uma das introduções que eu decorei porque era da editora Nova Fronteira, né? Mas aqui a gente está realmente retornando para colocar o equilíbrio, para colocar a felicidade, para colocar mais entusiasmo, né? E esse ano é o ano de Duna, então por isso que a gente está revisitando aqui novamente, capítulo a capítulo, esse livro. E muitas pessoas me perguntavam assim, né? Porque realmente há muito tempo eu curto Duna, né? O fandom de Duna eu acho que sofre mais do que o do Alien, viu? Não, tu tá nessa tecla aí, que eu sei que tá nessa tecla aí na época ainda tinha coisa no final do Orkut, né? Orkut, é porque assim, as pessoas me perguntam, muitos que estão conhecendo Duna agora, né? Eles até dizem assim, cara, eu não entendo. Como eu não conhecia Duna antes, né? Porque como é que eu descobri esse livro, essa obra, só agora, né? Mas aí eu sempre digo isso, que a culpa não é de ninguém, assim, de que não acessou, né? Porque realmente a saga Duna, ela só foi publicada originalmente aqui no Brasil pela editora Nova Fronteira, tá? Isso. Na década de 80, 84, e só o primeiro 85. livro, né, Pascoal? Só o primeiro livro, depois eles foram lançando os outros, mas surgiu em 84 com a estreia do filme do Duna do David Lynch, né? De 84. E a editora Nova Fronteira, ela deixou de republicar o livro no final da década de 90. Então aí ele conseguiu publicar os 6, Nova Fronteira, eu li os 6 livros pela Nova Fronteira, e aí a partir daí, durante 20 anos, não teve mais republicação. O fandom foi envelhecendo, ninguém mais conhecia. O filme do David Lynch não foi bem aceito, então muita gente não acha a coisa legal e entrava logo vendo o filme do David Lynch, não queria saber do livro. E aí somente em 2010 que a editora Aleph, né, então um hiato de quase 2 décadas, se vocês perceberem, o livro ele foi lançado nos Estados Unidos na década de 60, 63 e 65. E ele só chegou no Brasil em 84. Então é praticamente um hiato de 20 anos para chegar no Brasil. E depois, quando chega no Brasil, ele para de ser publicado e fica mais 20 anos sem ser republicado. Então é 40 anos de uma obra que ficou fora do Brasil, que o fandom não tem como crescer um fandom. Não tem. Não tem, né? Então esses 2 hiatos aí foi assim, primordial para ter essa questão de muita gente não conhecer. Mas como eu conheci Duna, cara, Sora e Hildon, eu fui pro cinema com meus... Eu vou entregar a minha idade, né? Mas tudo bem. Com meus 11, 12 anos. E fui assistir o filme do Lynch. Não me lembro como, não me lembro quem me levou. Só foi que eu fui ver lá.
E esse dia mudou minha vida. Por incrível que pareça, eu não entendi. Quando terminou o filme, eu não tinha entendido absolutamente nada. Mas aquele universo me encantou. Eu ficava vendo aqueles olhos azul sobre azul dos frames, a trilha sonora, aqueles minhocões, né, os vermes saindo ali. Cara, e eu fiquei com... Assim, eu fiquei em êxtase, assim, né? Eu não sabia o que era, eu não tinha entendido, mas tinha gostado muito, né? Então, assim, a minha relação afetiva com esse filme é muito grande. E aí, depois de alguns anos na escola lá, eu conversando com um colega, eu não me lembrava mais do nome do filme, que era Duna, né? Mas não me lembrava, só dizia, cara, é um filme muito massa, tem uns minhocão, tem um cara com os olhos azul. Aí esse meu colega, ele... Ah, o cara, minhocão, o cara do olho azul é o Kevin Bacon no Vermes Malditos, com certeza. O fandom brasileiro é maravilhoso pra colocar nome nas coisas, né? É incrível. Minhocão agora é... Aí eu disse, não, cara, é um livro, baseado no livro, Duna, não sei, cara, pô, tem livro? Tem, cara, aí eu com 12 anos, e assim, na épocas boas, sabe, que a gente podia ir 12 anos para o centro de alguma capital, e não ter problema nenhum, eu fui lá pro centro, fui pra uma livraria, não tinha que encomendar, um livro era caro, endoidei meus pais para me dar dinheiro, então tive que pagar antecipado, porque o cara não acreditava que um menino de 12 anos queria um livro de mais de 600 páginas, né, e eu tava lá. E aí pronto, quando eu li o Duna pela primeira vez, esse é o livro da minha vida, não tem como. Eu já li, acho que eu li mais de 30 vezes. Tanto leu ele com 12 anos, bicho. Com 12 anos, com 13, com 14, com 15, todo ano eu leio Duna pelo menos uma vez. E toda vida eu encontro alguma coisa nova. E aí, claro, foi passando o tempo, eu fui conversar com quem? Com ninguém, né? Porque não tinha fandom, não tinha internet. Não tinha nada, né? Então, só em 2004 que eu entrei para as comunidades do Orkut. Lá tinha 2 grupos, os maiores, sobre Duna. Os maiores, gente, ó. Quando eu falo os maiores, é no máximo 500 pessoas, tá? Sim. E participando mesmo umas 30. Então, e fora os trolls, né? Que vocês lembram, não sei se a Sora é mais nova do que a gente, viu? Mas no tempo do Orkut, a gente criava um bocado de perfil lá. E aí entrava lá e nem era, né? Então, eram as comunidades mais brisas do mundo lá. Tinha lá. E lá tinha muita comunidade boa. Tinha. E aí lá tinha... Oi, senhora. Vou dizer, não sou tão nova, eu peguei o Orkut com convite. Cara, eu tive que ter... A gente tinha que ter convite. Tinha que ter convite. É verdade, inicialmente era com convite. Muito bom. A Sora, você entregou a idade também, né? A gente se entrega nessas, vai vendo. E lá tinha 2 grupos, que era o Conselho Landsraad e o Duna Brasil. O Conselho Landsraad do Cláudio Villa, que eu considero o primeiro Naíbe, o primeiro cara que apoiou. Eu tô falando isso, bicho, eu segui o Duna Brasil, bicho. Brasil, mas eu não interagia nada, até porque eu sempre fui uma pessoa que não tive muito saco pra rede social, sabe? Aí lá era que a gente conversava, aí nessa época também foi a transição, porque a Aleph comprou os direitos, e a gente conversou uma vez com o Adriano Fromme, que é o dono lá da Aleph, né? E ele dizendo que ele também é mais da nossa idade. Ele dizendo que estava lá de infiltrado no grupo, porque ele queria saber a opinião do grupo sobre a nova tradução. E o Cláudio Villa, que era o Naíbe de lá, odiou. A gente metia a lenha, a gente sangrava todo dia a Aleph. Coitado, meu próprio. Um abraço. Ninguém gostou da tradução, porque a tradução era do Jorge Luiz Calife e passou para a tradução de Maria do Carmo Zanini, né, que participou até de um Dunaverse com a gente. Muito legal. Só falta o Calife, a gente tem que achar o Calife para participar. Pensou, era show de bola. Mas é isso, Rio. Daí em 2019, quando eu soube que o Denis Villeneuve ia gravar o Duna, pronto. Eu já tinha um Facebook. Aliás, eu fazia parte do Facebook do Conselho Landsraad, do Cláudio Villa, mas muito parado, não tinha mais nada. Aí eu resolvi criar o Duna Hacks Brasil em 2019. Então criei o Duna Hacks Brasil. Vou fazer 4 anos agora. E 2 anos depois, em 2021, DunaCast, né? Que é exatamente essa vontade de analisar cada capítulo. Caralho, DunaCast vai fazer 2 anos, né, Vai bicho? fazer 3 anos, né? 3 anos? Vai fazer 3 anos, né? Que a gente iniciou essa aventura, né? Aventura, cara. Mas vale muito a pena e eu sou, assim, muito grato e muito feliz de estar, assim, conversando com pessoas tão incríveis como vocês. Mas eu quero saber, eu falei demais, falei muito de mim.
Eu quero saber como vocês conheceram esse universo de Duna. Vamos começar pela Sora, né, Hilda? Como é que ela conheceu esse universo de Duna? Então, meu primeiro contato com o universo de Duna não foi muito amigável, não foi muito agradável. Porque Como normalmente são as coisas relacionadas a nerd, né, gente? o Tem que acabar o nerd. O primeiro foi por causa do filme do David Lynch. Eu assisti o filme e não entendi nada. Achei o filme bem galhofão, bem estranho. Hoje eu gosto mais dele, mas quando eu vi a primeira vez eu não gostei. E por causa disso... Tu viu na VHS, fita VHS? Eu não devia ter sido. Eu não lembro como foi. Se eu vi na televisão ou se foi fita VHS. Eu sei que tem tempo, hein? Sora, não responde essa pergunta, só pra Sora. Tu já pontuar. falou que tu recebeu o Orkut, o convite do Orkut. Não responde. Só pra pontuar, eu assisti Duna do Lynch no cinema e assisti o Duna do Villeneuve no cinema. Então acho que eu sou um dos poucos que teve a experiência de Duna no cinema. Acho que sim. Eu acho que tu é a única pessoa que eu conheço que assistiu no cinema. Eu acho que eu nem existia quando passou o do Lynch no cinema aqui. Mas foi um contato, assim, estranho. E por causa disso, durante muito tempo, eu comecei a achar que Duna era uma coisa estranha. Acabou que eu não me interessei em conhecer mais do livro. Só que aí passaram-se os anos, a pessoa vai mudando, vai amadurecendo, vai conhecendo novas coisas, e entrou na minha vida essa coisa chamada Central Pandora. A partir do momento que Central Pandora se tornou um canal de ficção científica, eu comecei a consumir tudo quanto é coisa de ficção científica, pesquisar loucamente sobre ficção científica, e comecei a perceber o quanto Duna era influente. Nossa, Duna tinha influência em coisa pra caraca, era uma das obras mais clássicas da ficção científica. Eu falei, então eu tenho que ler Duna. Na época, eu lembro que foi bem difícil de achar o livro. Eu procurei e não achei. O meu marido, Matheus, sabendo que eu tava doida pra ler Duna e não tinha conseguido, no meu aniversário apareceu com um exemplar de Duna. Olha aí, que marido, cara. Eu queria ter um marido assim, cara, que mulher. Dando de presente o livro Duna, pô, dá pra bater palmas. Palmas. Parabéns. Palmas virtuais aí, mano. Ele acertou demais no presente, aí foi o primeiro contato. A partir desse primeiro contato aí foi só alegria. Nossa, comecei a querer conhecer cada vez mais desse universo, fiquei fascinada. Fui lá reassistir o filme do David Lynch com outros olhos. Não vou dizer que o filme é bom, mas assim, você já começou a gostar mais dele. O David Lynch não pode nem ser culpado, tá, gente? Porque o David Lynch saiu da produção, então aquele corte final não é dele, ele não assinou. E tem um corte de quase 3 horas de um fã. Inclusive tem lá no YouTube do Narrax Brasil o filme Duna do Lynch, com todas as cenas que foram deletadas, que dá praticamente quase 3 horas de filme. E aí ele segue melhor a ideia do livro. E é bem interessante ver algumas cenas que foram tiradas, e até para quem gosta, né, do estilo lá do David Lynch. E vale a pena lá, vale a pena. E você, Hildon Oliver? Não, eu já devo ter até falado numa das gravações, né, como foi que eu conheci, foi sim pelo filme do David Lynch. Acho que é por isso que eu tenho um protecionismo muito grande com o filme. Eu acho que até... E sempre me incomodou esse lance do bater no filme, né? E até algumas pessoas que assim, não tem uma conexão tão grande com a obra, conheceram a obra. E detalhe, gente, não tem nenhum problema em ter conhecido a obra agora e ter se conectado com ela. Não leu o livro? Sejam muito bem-vindos. Não tem problema, seja bem-vindo. Não tem problema, sejam bem-vindos também. Mas eu... Nunca é tarde. Eu só gosto do filho do Villeneuve. Vamos pra cá que a gente vai conversar e fazer uns links também. E ao mesmo tempo que eu digo assim, e chega também com humildade, chega com tranquilidade. Não chega querendo cagar a regra, não, porque a gente também não gosta de cagar a regra, não. Mas assim, eu tenho um protecionismo e um carinho muito grande, porque, em primeiro lugar, eu amo o Lynch, né, cara? Eu acho que um dos primeiros séries que eu fiquei viciado na minha vida foi o Twin Peaks, né, cara? Nossa, Twin Peaks é maravilhoso. É maravilhoso. Precisa assistir tudo. Eu assisti só a parte, não assisti. Eu lembro, passava na Globo, Pascote, assim, quem matou Sarah Palmer? Me lembrei, mano, essa história, é verdade. Era muito bom.
E assim, e todas as obras que o Lynch foi produzindo no decorrer da carreira dele, o quanto ele se mostra esse diretor forte, autoral, né? E eu entendo as problemáticas de Duna, mas, por exemplo, eu sempre fui. Hoje eu sou ilustrador, mas sempre desenhei, né? A criança em mim sempre foi um desenhista, sempre foi um ilustrador. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o filme foi no VHS, certo? E nessa versão começava com as ilustrações, né? Com a narração off da princesa, umas Sim. ilustrações. Eu gosto daquela. Eu adoro, cara, mostrando como foi. E você vê assim, eu comecei a. Hoje em dia eu sei que era por questão orçamentária, né? Sim. Mas pra mim era como se eu estivesse lendo um alfarrábio de um passado longínquo, onde estão se contando as histórias que eram passadas de forma oral. Eu adoro isso. Eu não tenho nenhum problema com narração off quando ela é bem feita. Sim. E pra mim sempre me pegou, sempre gostei. Eu curto a aura do filme, o high sci-fi, né, cara? Porque a gente... Porque apesar de eu amar Star Wars, eu nunca considerei Star Wars um sci-fi. Eu sempre vejo Star Wars como uma fantasia. Star Wars eu boto ele, assim, e eu amo Star Wars, mais uma vez, mas eu boto ele no mesmo panteão que eu boto o He-Man e aquele Crew, cara. O Crew é massa. Sabe? Porque mistura medieval e armas lasers. Não que o Duna também não tenha essa pegada, mas eu sentia que parecia que estavam me contando algo mais sério, né? E quando eu tive contato com o livro, eu li lá pela minha adolescência, que eu disse assim, porra, eu gosto do filme, eu adoro ficção, eu adoro ler, então o Duna foi... acho que o Duna foi o primeiro livro que me desafiou, né? O primeiro livro que eu li na minha vida foi a Távola Redonda, então por isso eu tenho uma conexão muito forte com a história do Rei Arthur e tal. Eu li o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, a versão muito boa também. Mas, cara, tem muito isso forte na minha mente, que Duna foi o primeiro livro que me desafiou como leitor. Que eu ficava assim, eu tô gostando disso aqui, sabe? Eu tô entendendo a proposta. E numa época que não se falava sobre ecologia, não se falava sobre religiosidade da forma como a gente fala, né? Hoje a gente falava de religiosidade, era a igreja e a missa, sabe? Não tinha esse aspecto da dualidade do Deus, do que é o profeta. Então isso abriu muito esses questionamentos pra mim, sabe? Deixa eu pegar esse gancho aí, o gancho do criador. Depois vocês vão descobrir o que é esse gancho do criador. Mas deixa eu pegar esse gancho aqui que você, Hildo, estava falando, você e a Sora, ouvindo como vocês conheceram. Eu vou levantar aqui 4 questionamentos, tá? E eu quero que vocês falem sobre isso. Olha só. Quem está escutando agora o DunaCast, né? Provavelmente iniciou a leitura do livro, ou está pensando em se aventurar nessa jornada pelo planeta deserto, ou ainda está relendo conosco para acrescentar a sua experiência. Muita gente relê, porque diz que a segunda leitura é muito mais proveitosa. Então eu vou colocar aqui alguns questionamentos. 4 questionamentos, eu quero que vocês me respondam, e essas respostas de vocês vão servir para os nossos ouvintes, tá certo? Olha só, o primeiro questionamento é o seguinte, no final do último vocês podem falar à vontade de todos esses que eu falei. O primeiro questionamento é o seguinte: Duna, sendo um livro publicado na década de 60 e ser um clássico da ficção científica, ele é impossível de ler? Esse é o primeiro questionamento. O segundo, é uma escrita difícil ou muito densa? Aí, no caso, sendo uma escrita difícil ou muito densa, a leitura é difícil, né? Terceiro ponto. Precisa ir para o final do livro, porque no final do livro tem uma terminologia das palavras, né? Tem que ir no final do livro para ficar entendendo, toda hora lendo, e aí ir lá para o final para saber que diabo é que o Exato Haderach, né? Ou não. E o quarto e último questionamento. Por ser um livro enorme, parecendo uma Bíblia, quase uma arma mortal, alguém consegue terminar esse livro? Aí eu jogo o pepino para vocês. Então, Duna, ele é um livro que, à primeira vista, ele assusta. Primeiro, o fato de ser um clássico, e como você falou, um livro que é quase uma arma, ele já tem uma imponência, né? Um livro enorme, você olha aquele tanto de páginas, você fala, não é possível. Mas aí você começa a ler o primeiro capítulo dele, pela primeira vez, sem conhecer, você fica perdido. É uma sensação realmente de desorientação. Acho que eu tava mais perdida que o Paul Atreides lá no teste do Gonjabar. Justamente porque ele sai introduzindo um monte de termo, um universo todo complexo, e tem organizações, facções, tudo isso no primeiro capítulo, e você fica perdido, fica assim. Mas
Mas quando você chega em um determinado ponto, você já tá tão imerso naquele universo que você não consegue parar de ler. Mesmo sendo um livro grande, ele sempre te motiva a continuar. Eu não diria que é uma leitura muito agitada. Ele passa a ser agitado só a partir de determinado momento. Ele tem um início que é bem lento, é bem introdutório, mas para quem gosta de ficção científica, ou para quem gosta dessas leituras mais profundas, eu diria até que mais filosóficas, ele acaba sendo realmente uma leitura muito interessante. Sobre o glossário, eu quando comecei a ler estava fazendo isso. Toda palavra diferente que eu achava, eu ia lá atrás e lia o que era. Só que fazendo isso eu tava ficando mais perdida. Então eu meio que parei com isso e deixei fluir. Pra mim, pelo menos, funcionou melhor. Cara, em primeiro lugar, foi engraçado que logo que eu li Duna, eu tinha acabado de ler O Senhor dos Anéis numa versão de Portugal. Nossa, Senhor dos Anéis e Duna. Tava afim mesmo de ler coisas... Né? Não, e assim, eu, sei lá, devo ter lido os dois quando eu tinha meus 14, 15 anos. Já estou com 40, vou fazer 42 esse ano. Novinho, cara. Eu tô com 40. Né? Não vou dizer o meu, não. O pessoal fala, os 40 são os novos 20. Não. Eu queria só que não doesse tanto o joelho. Mas assim, eu tinha acabado de ler O Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis, e assim, eu lembro que foi muito desafiador. E quando eu terminei, eu senti muita falta, né? É tanto que quando... E eu já tinha lido o Hobbit, é tanto que eu li primeiro o Hobbit, depois eu li O Senhor dos Anéis, por isso que eu não gosto do Frodo, eu gosto do Bilbo. Eu também comecei pelo... Não, eu comecei pelo Hobbit. Eu comecei pelo Hobbit e só depois li O Senhor dos Anéis, foi a mesma coisa. É por isso que eu gosto do Bilbo, eu não gosto... O pessoal diz assim, engraçado, tu não gosta muito do Frodo. Não, eu detesto o Frodo, eu acho o Frodo chato, eu gosto do Sam. O Sam, pra mim, é o protagonista do filme. Também gosto, verdade. Então, assim, foi muito engraçado porque... e quando tanto que quando eu pego o Silmarillion, apesar de ser um livro muito difícil, eu me senti muito abraçado, porque eu tava retornando ao universo muito, muito querido por mim. Então, o livro, ele não me assusta. E se com 14, 15 anos... Bicho, eu sou burro hoje em dia. Com 14, 15 anos, eu era um imbecil. Então, assim... até a pessoa fala assim, é difícil ler, eu disse, não, bicho, eu li com 14, 15 anos. Você consegue. Você consegue, sem problema. Glossário. Just do it, cara, só vai. É tanto que é legal, e eu gosto muito de falar assim, e isso pra mim é primoroso no Frank Herbert. Ele consegue deixar a gente desconfortável, porque é essa a intenção. Eu preciso que o leitor esteja desconfortável, assim como o Poe está, porque, em primeiro lugar, Poe está sendo apresentado num ritual esquisitíssimo que ele não deveria fazer, está fazendo. Ele está com preparativos para ir para uma terra esquisita, porque o Poe é um menino leite com pera, né? Ele é criado a ovo maltino na geladeira. Menino Poe, 15 anos, cara. Só então, assim, pra mim, uma das coisas que eu acho mais interessantes no Duna é justamente isso, o incômodo do eu estar perdido. Eu só fui sentir isso, cara, anos depois, com o primeiro livro do Alan Moore que eu li, que foi A Voz do Fogo. Eu nunca me senti tão burro na minha vida do que quando eu tava lendo esse livro, porque o Alan Moore, ele brinca com o conceito do que é a palavra, né, da construção da palavra. E tu imagina a pessoa que tá tentando entender o que são as coisas, e da mesma forma, e o Alan Moore faz isso de forma primorosa. Eu consegui entender como é desagradável, né, não saber as coisas. Cara, tô falando da palavra, Rio, só te ajudando também nessa questão da palavra. O Frank Herbert e a Sora falando dessa questão do ritmo mais lento, né? O Frank Herbert realmente fez de propósito esse estranhamento. Porque assim, na década de 60, tipo assim, mal comparando, tá, gente? Mas mal comparando o Júlio Verne, que não tinha nada pra galera imaginar como era, então ele tinha que fazer uma escrita totalmente descritiva de cada coisa pra você se imaginar. Bem expositivo pra caramba. Isso, bem expositivo. O Frank Herbert, no caso aqui, ele faz da subjetividade. Ele consegue, é um dos poucos escritores que consegue
fazer uma escrita, e ela não é uma escrita pedante, erudita, rebuscada, não é. Parece que ele escreveu agora. Então ele consegue passar um pouco do que a pessoa, do interior da pessoa, né, do que ela está pensando. Então, de uma forma magistral. Então, eu concordo. E a palavra, esse estranhamento, ele lia as palavras para a esposa dele, a Bev, e ele lia em voz alta. E ele queria o estranhamento, porque ele estava trazendo para um público americano na década de 60, que estava no auge da briga lá com a União Soviética com relação ao comunismo. Ele estava trazendo toda uma questão da fantasia do Oriente Médio. Então ele pegou muitas palavras árabes, muitos costumes, a gente vai ver se decorrer. E aí ele fazia isso. Então quando você começa a ler o primeiro capítulo, e tem, nós vamos ver, né? Kwisatz Haderach, Gurney Halleck, Tufir Hawat, que mais? Com Jabá, Harkonnen, com Sedlands Had. Você tem vontade de desistir, porque ele te coloca ali no primeiro capítulo como se o bonde já estivesse andando. Você pegou o trem, já viu nas várias estações, e você tem que saber o que aconteceu antes, né? Então é mais ou menos isso. Mas é proposital, porque ele faz uma curiosidade epistemológica, como falaria o Paulo Freire. Ele te estimula a querer saber mais. Você fica fazendo, eu quero saber onde vai dar isso aqui. Aí você continua. Não, com certeza. Pronto, você, pra mim, foi super pontual. Então, por isso que eu não vou no glossário. Eu nunca vou no glossário. Gente, eu li todos os livros do Game of Thrones mais de uma vez, porque eu adoro os livros do Game of Thrones, das crônicas. São ótimos, eu amo. São ótimos. E, bicho, eu leio o nome tudo errado e foda-se. Por exemplo, eu fiquei sabendo um dia desse que o cara da série, que o nome lá do cara que cuida da mão do Jaime, né? Do Couto, na verdade. Caio Barra, sei lá. Eu chamava Kibu. Foda-se, sabe? Eu vou entender do mesmo jeito. Não, vai ter muito disso aqui, não se preocupe. É o mínimo. Não, a pronúncia não é o principal. Você tem que saber quem é o personagem, o que é que tá acontecendo. Até mesmo porque em livro é difícil, né? A gente acaba pronunciando como a gente imagina que é a pronúncia. Dificilmente em livro a gente grava a pronúncia correta. Eu vou dizer um exemplo aqui do Duna. Real. A versão do Duna para Siete é o local onde os Framers nativos, o lar deles, é como se fosse uma caverna que eles estão lá, né? O lar deles é Siete. No filme do Duna, do Denis Villeneuve, é City. O Frank Herbert fala Siete. Como aqui, mas eu acho mais bonito Siete. Então eu decidi que vai ser Siete para mim. Então ficou Siete. Então não se preocupe. O Frank Herbert chama Shane. Aí tem gente que chama Shani ou Shani, né? Vai depender da Bene Gesserit. Aí são várias situações. Shani eu não consigo, porque parece que eu tô chamando um gato. Shani! É verdade, parece. Eu também acho. Mas tem toda essa vertente, não se preocupem com isso é uma coisa... Todo mundo. Eu, Rio, não sou... Eu não sei chamar o nome da personagem favorita do Pascoal. Ferenza Gaius. A minha filosofia é: fale o nome do jeito que te deixa mais feliz. Do jeito que você consegue falar, fale desse jeito. Pronto, tá perfeito. Olha aí, você que tá começando agora, não tenha medo, né? Deixa fluir, que as coisas vão acontecer. Cara, eu adoro, então... eu adoro quando eu vejo gente corrigindo, por exemplo, o nome do Cthulhu, né? Que eu gosto de chamar de Kleber. Eu chamo ele de Chululu. Tio Lulu. Chululu é bom, tá? Tio Lulu eu gosto. Clayton também é muito bom. Clayton é muito bom. Mas assim, o próprio Lovecraft, ele diz assim, gente, não importa como vocês falam, porque tá tudo errado. A língua humana não tem condição de proferir esse nome. Aí fico, não, mas a pronúncia correta é... o pessoal querendo jeito. Brigar por causa de pronúncia, uma coisa chato. Que o autor falou que o ser humano não consegue pronunciar. Aí você já imagina. Olha, pior, brigando por que não existe. Né? Não existe. Então chama do jeito que tu quiser, que tá de boa. Ou será que existe? A gente não sabe, né? Ou será que não? Nunca se sabe o que há por aí. Não vou dormir hoje direito, a Sora tá me deixando comer. Eu tenho medo mais. Olha só, então, se é um livro que realmente dá para fazer uma leitura tranquila e prende o leitor,
Então a gente vai fazer uma nova pergunta aqui, tá? De onde Frank Herbert tirou a ideia, né, cara? Como é que o Frank Herbert, ele colocou na cabeça que ia fazer um planeta deserto, né? Porque assim, como tu tava falando, e a Sora, da questão de como o Duna ele é diferente com relação a outras obras de ficção científica, realmente Duna é uma ficção científica com áreas de Idade Média. A gente vai perceber isso aqui. Também ela é uma ficção científica que ela revoluciona porque ela é sem robôs e sem inteligência artificial. Um negócio assim maluco, né? Uhum. Mas é uma ficção Isso científica. pra mim é fantástico, cara, em Duna. É uma sem coisa robôs, também que se estranha muito, né? Porque ficção científica justamente é associada Isso. a alta tecnologia, robôs, inteligências artificiais. Isso, E é estranho isso. quando você vê um universo de ficção científica que não tem isso. E aí eu sempre falo, né? A super tecnologia em Duna são seres humanos. A ideia é essa, né? A super tecnologia são seres humanos que desenvolveram todas as suas habilidades ao máximo, né? Isso quer dizer que eles são legais demais, não fazem merda? Não. A gente vai ver que cada um tem seus defeitos. E eu gosto muito de uma frase que uma leitura coletiva que eu fiz, eu não sei quem foi que falou essa frase, eu dei uma mudadazinha na frase, eu queria dar o crédito da metade da frase para ela, mas eu não sei quem é. Se você está ouvindo aqui, por favor, diga, fui eu. Que Duna é um futuro com cara de passado e cada vez mais atual. Cara, não tem como... Caraca. Caraca. Perfeito, né? perfeito. Perfeito, viu? Não tem como ser. É isso mesmo, dessa situação. E só pra... Ó, você tem até segunda-feira pra dizer quem foi, que senão vai ser, eu vou me apropriar, fui eu que inventei. Vou só rapidamente falar que Duna, a inspiração pro livro Duna, o Frank Herbert, cara, ele era um famoso bombril, cara, ele era 1001 utilidades, ele era repórter, ele já fazia mecânico, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a vida, né, mas ele trabalhou como repórter, ele serviu na Marinha por 6 meses na Marinha, na Segunda Guerra Mundial, tá, e a ideia, Sora e Hiro, dele surgiu em 1957, quando ele estava lá fazendo uma reportagem, ele sobrevoou com um avião, lá em Oregon, para ver o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, convidou, porque eles iam fazer lá um experimento para tentar parar as ondas de duna que estavam indo para Oregon, né? Eles queriam plantar algumas plantas para ver se aquilo não continuaria. E aí ele até falava assim, essas ondas de areia podem ser tão devastadoras quanto a maré. Elas até causariam mortes. E aí ele começou a pensar, pô, imagina se um planeta todo fosse feito só de areia, como é que seria? E aí, pronto, surgiu a ideia. Ele escreveu esse artigo aqui do Departamento de Agricultura, nunca publicou. Ele começou a fazer pesquisas e mais pesquisas, porque ele trabalhava para senadores republicanos, fazendo discurso, né? Apontava os discursos dos caras. E aí ele começou a pesquisar também lá na biblioteca da Casa Branca. Então o Frank Herbert começou a fazer esse livro, tentou publicá-lo. Ele tentou em mais de 20 editoras, ninguém aceitou. Teve inclusive um cara lá, que era o Julian Muller, que ele falou assim, é possível que possamos estar cometendo o erro da década em não publicar Duna. E ele realmente foi o erro, né? E ele conseguiu publicar, ele não publicou o livro de forma inteiro logo, ele foi publicando numa revista americana, Analog, por partes, né? E aí só em 63 ele começou a fazer isso. E em 1965 ele conseguiu finalmente publicar como livro, né? E a sua primeira edição não foi muito bem vendida, tá? A gente pensa que foi, mas não foi. Demorou uns 5 anos para começar a ter uma popularidade, porque começou a ser lido nas universidades, pegou aquela época lá dos direitos civis, né, que a galera estava protestando, e Duna falava de política, religião e ecologia, né, então eram coisas que faziam com que aquelas pessoas achassem aquilo uma coisa incrível, e ninguém falava de ecologia, ninguém falava de respeito à mãe natureza, né, então o Frank Herbert tinha muito essa questão, então eu acho legal a gente fazer essa pequena exposição de como foi essa ideia, para a gente realmente fazer essa introdução, para a gente começar realmente agora a tentar compreender, né? A gente fez uma ambientação, uma contextualização de como surgiu essa obra aqui do Frank Herbert, mas
Agora, Hildon e Sora, nós vamos para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. E depois começamos a análise do primeiro capítulo do livro Duna. Então, Opa! é hora do Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Bem, caro Frame, nesse quadro a gente traz informações atualizadas sobre o filme, sobre a série da HBO, sobre HQs, sobre games, sobre board games, sobre RPG, tudo que envolva ou esteja relacionado ao universo de Duna. E ainda pergunto aos meus convidados dicas culturais que podem ser fora do universo de Duna, na seção Pitadas de Melange. O Melange é a especiaria tão cobiçada em Arrakis. E aí, grande Hildon e Sora, eu vou começar, tá? Vou começar aqui falando um pouquinho de novidades, entre aspas, tá? É só para reafirmar que a gente terminou as filmagens de Duna Parte 2 lá no deserto da Jordânia. Tu tava gravando? Cara, junto? eu estava Caramba. acompanhando o Instagram do Timothée, da Zendaya. Muito bom. Cara, só ali esperando qualquer tipo de mensagem, aquela mensagem enigmática, assim, né? Aparecer Boa. uma areiazinha assim, eu digo, não, é lá, estão filmando, né? E aí eles terminaram a filmagem no ano passado, 12 de dezembro, e agora já deve estar na parte de pós-produção. E ainda existem alguns segredos, né? A gente vai ver mais depois. Alguns atores ainda não foram confirmados. A gente está querendo saber o que vai acontecer. Uma outra coisa que eu quero... Eu fiquei imaginando aqui o Pascoal lá no meio das dunas do deserto, tirando fotos com o celular lá pra vazar na internet depois das gravações. Gente, nessa época, não do deserto, mas quando eles estavam na Itália, eles começaram em julho a ir pra Itália fazer umas gravações. Coincidentemente, a minha esposa foi pela primeira vez pra Itália, porque a irmã dela mora lá. Olha aí. Coincidentemente, o Pascoal mandou a esposa dele ir. Eu quase mudava o roteiro dela, ia gastar lá um bocado para ir lá e se infiltrar e... Acho que deveria, acho que aconteceu. E ir lá e pedir autógrafo para todo mundo, dizer que eu tava esperando. Mas não deu certo, tudo bem, é assim a vida. Eu sempre digo para as pessoas, a vida é assim, aguente, né? Ela tem que ser desse jeito, tem que se conformar. Mas acabou, né, lá nos desertos, que era a última gravação, e agora nós estamos em pós-produção. E eu quero só também falar de um nova quadrinhos que saiu de Duna, que tipo Alien, viu, Sora? Não sai aqui no Brasil, por favor, né? A Intrínseca, inclusive, tá devendo a Graphic Novel 2, volume 2 de Duna, né? Só pra gente lembrar. Tem a Graphic Novel volume 1, que ela pega os primeiros 24 capítulos do livro Duna. E a 2, que é a segunda parte, a Intrínseca, nada ainda, né? Talvez esteja esperando o filme chegar mais perto para ver se consegue colocar as vendas mais altas, né, com o filme, mas não. A Intrínseca, infelizmente, eu preciso admitir que eles têm uma publicação bem errática, assim, é bem complicado. Eu, como lojista da área de quadrinhos, a gente sofre, viu? E essa HQ que saiu agora, pra ter uma ideia, Hildon e Sora, foi lançado essa semana, no caso, nós estamos falando aqui, mas vamos dizer que foi lançado numa semana e esgotou, tá? Esgotou em todo canto. É a House Harkonnen, a Casa Harkonnen. Ela é baseada no livro da expansão do universo do Brian Herbert, que é o filho do Frank Herbert, né? Que ele sempre faz sobre isso. Já tinha tido a HQ da House Atreides, que também foi um sucesso. Mas não sai aqui no Brasil, a gente fica nessa situação de só esperar. Eu tenho todas aqui, tá? Eu quero fazer inveja a vocês. Opa, vou querer. Todas aqui no meu... todas mesmo. Tenho aqui no meu armáriozinho aqui, na minha estante, lindos, né? E eu fico olhando, lendo. Eu não sou tão bom em inglês, mas a gente tem algumas estratégias para poder fazer isso. Mas olha só, Hildon e Sora, né? Falando dessas novidades, não tão novidades, só mais dessa HQ... Eu queria só falar, Hildon, do nossa campanha no Catarse, né? É muito importante para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, para manter o DunaCast,
a gente precisa da ajuda de vocês. O DunaCast ele tem custos, né? O nosso editor aí precisa pagar o aluguel dele e outras coisas mais. Então a gente precisa hospedagem, a gente precisa pagar o site, a gente faz pesquisa, né? Assim, eu compro livros para poder estar sempre atualizado, né? Inclusive chegou um livro aqui novo, Duna e a Filosofia, um livro em inglês. Eu estou com ele aqui para depois dar uma leitura. Então é muito importante esse apoio no Catarse. E o Catarse, cara, é uma campanha de financiamento coletivo, contínuo, e você pode colaborar da melhor forma, na melhor maneira que você achar, cara. Então, assim, o Catarse ele tem recompensas, e eu vou falar rapidamente aqui. Se você quiser ajudar a gente com R$5 por mês, né, você se torna um mentate. Vai estar nos ajudando, seu nome vai estar no mural de apoiadores que a gente vai divulgar sempre nas nossas redes sociais. Você pode ajudar com R$10 por mês e se tornar um navegador da guilda. A gente agradece. Seu nome vai estar no mural de apoiadores, né, todo quinzenalmente. E você vai ter acesso a um grupo exclusivo do DunaCast, do WhatsApp. Lá a gente coloca algumas coisas antecipadamente. E lá é o único grupo em que Hildon Oliver está. Então a gente pode conversar e trazer muitas fofocas do Império por lá. Se vocês quiserem nos ajudar com R$20 todo mês, você se torna uma Bene Gesserit, um apoiador da Bene Gesserit. A gente vai agradecer, seu nome vai estar no mural quinzenal, você vai ter acesso ao grupo exclusivo e seu nome vai ser citado aqui no DunaCast, né, num episódio mensal. R$30 por mês, você se torna um Fremen. Vai ter o nosso agradecimento, vai ter seu nome no mural, vai ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, seu nome vai ser citado. E você vai ter direito a ter um áudio de fã até 2 minutos para participar aqui do Notícias do Império. Você pode mandar até a sua dica cultural, pitadas do melange. E finalmente, R$50 por mês, Fedaikin, né? Um lutador Fremen, o mais alto nível. Você vai ter nosso agradecimento, seu nome vai estar no mural, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, seu nome citado. E o apoiador desse nível vai participar da gravação de um episódio mensal do DunaCast no quadro Notícias do Império. Cara, e já tivemos isso, viu? Já tivemos gente participando. Já tivemos a Caroline Leal já participando desse quadro. Inclusive, quero agradecer o Wellington, Fernando Sarmento, o Wellington Cedran, Fernando Sarmento, Daniel Rockenbach e Caroline Leal por estarem nos apoiando em 2023. Então, gente, façam isso, nos apoiem, que é algo bastante importante. Mas, grande Hildon e Sora, vamos para as nossas dicas culturais, as pitadas de melange. Eu queria que cada um de vocês... Hoje eu não vou falar, tá? Hoje eu vou colocar o meu direito de não falar nada. Não quero criar provas contra mim. E aí, eu vou passar para Sora. Sora, comece por você. Qual seria a sua dica cultural para os nossos ouvintes? Minha dica é para quem gosta de Duna, conhece a história aí que Duna tem com o Jodorowsky ou não, e gosta de ópera espacial também. Recentemente a editora Pipoca e Nanquim trouxe para o Brasil A Casta dos Metabarões. Era a minha. Você reforça, Hildo. Pronto. E chegou o primeiro volume da história, né, da Casta dos Metabarões, que o Metabarão ele é um personagem que surgiu no Incal, que é um quadrinho do Jodorowsky que praticamente se originou de Duna, né? Ele pegou muitas ideias que ele usaria no filme de Duna super excêntrico dele e aplicou no Incal. E nesse... O maior filme nunca filmado. O maior filme nunca feito. É incrível a história desse filme. E tem um personagem que é o Metabarão, que ele é tão bacana que depois o Jodorowsky expandiu isso num Jodorowsky verso e trouxe a Casta dos Metabarões. Nesse primeiro volume aí, são contadas histórias dos trisavós, agora esqueci. É tataravô? Esqueci, mas enfim. São contadas histórias dos antepassados do Metabarão. E é super bacana, porque é uma ópera espacial toda exagerada, toda estilizada. Tem um mundo tão maluco e complexo quanto o próprio Duna. É incrível, assim, é uma leitura maravilhosa. O Jodorowsky, maluco? Que isso, Sora? Só total. Não, e o Incal já é maravilhoso, mas
nessa dos Metabarões, a arte do Juan Jiménez, gente, é uma coisa Isso. linda. Ele desenha umas naves que eu fico encantada. Tem hora que eu fico parada na página um tempão, só olhando as naves que ele desenha, cada detalhezinho. É uma coisa linda, gente. Leiam isso porque é maravilhoso. E aí, Hildo, você concorda com ela? Já que você ia dar essa É, dica, Eu não, eu não tinha preparado outro, só vou reforçar realmente. Até porque eu tenho uma ligação muito bacana, né? Antes mesmo de ter conhecido Duna e tal, eu não sabia nada do processo. Eu tinha lido justamente o primeiro arco inicial numa heavy metal, eu não vou lembrar qual o número dela, uma heavy metal que eu peguei antiga que só contava justamente o início. Eu nunca tinha lido ainda o Incal, não sabia nada, e eu já fiquei fascinado pela obra do Jodorowsky com o Jimenez, cara, e ele justamente ele volta muito tempo, né, pra revisitar o passado do Metabarão. Ele justamente, a senhora estava certa, era o trisavô, né, era o Otto von Salsa, ele começa a contar a Isso. história do Otto. É muito da hora. E sim, sabe cara, falar, o Juan não Jimenez... sabe falar Gaius Morhen, e sabe falar o nome de... Como é? Mas é fácil, von Salsa, é mais fácil. E Sora, assina tudo embaixo, porque o Jimenez, infelizmente, ele nos deixou em 2020, né? Vitimado do Covid, inclusive. Mas é uma obra fantástica. Ele não é tão denso quanto o Incal, que eu acho que o Incal, o Jodorowsky, ele tava efervescendo de ideias e frustrado também. Você vê que ele joga muita coisa, ele brinca com muitos conceitos. Sim. Incal é uma space... o Metabarão é uma space opera fantástica, incrível, né? Eu tenho as edições que saíram pela Devir, foram, se não me engano, 4 volumes pela Devir, agora comprei, acabei de receber também a edição do Pipoca Nanquim, que pela primeira vez eles vão publicar tudo dos Metabarões, né? Porque no Brasil só saiu as 4 edições da Devir, que conta a casta. Mas existem histórias fantásticas sobre o universo dos Metabarões, inclusive tem um desenho que eu adoro, que é o Travis Charest, que ele conseguiu ser demitido do mercado europeu porque ele demorou ali uns 8 anos para entregar 6 páginas. Nossa. mas eu passo o pano pro Travis Charest, né? Então leiam. Inclusive procurem outras obras do próprio Juan Jimenez, que inclusive saiu pelo Pipoca Zone, Comic Zone, né? Eu misturei Pipoca e Nanquim com Comic Zone. Comic Saiu Zone. Comic Zone, saiu A Cidade e saiu... Escória, também é fantástico. O João Jimenez tem que sair mais coisas do Jimenez aqui no Brasil. Nossa, sim. Então é isso, vou reforçando a sua dica. Esse cara, ele não desenha, ele brinca. É incrível. O Juan Jimenez era fantástico. E a história dele com o Jodorowsky é muito engraçado também, como só o Jodorowsky pode ser, né? Porque quando ele foi contratado, ele foi contratado achando que ia fazer algo, uma história do Metabarão, que ele já tinha lido em Cal, achou massa. Aí o Jodorowsky, ele pira na batatinha e diz, não, agora a gente vai voltar 300 anos, não sei o que, contar a origem. Aí o Jimenez já ficou puto com o Jodorowsky. Deixa eu ver aqui, vamos botar o tarô aqui, que eu tenho que ver. Não, ele botou o tarô pro Jimenez, óbvio que ele botou o tarô, né? Então, e leiam, eu li recentemente também o Juan Solo, do Jodorowsky. Cara, o Jodorowsky é muito... O biografia do Jodorowsky, eu vou ler também, aí eu vou trazer umas novidades aqui do Jodorowsky, com certeza tem... Engraçado, eu ter lido algumas coisas do Jodorowsky recentemente, eu tinha comprado, ainda não tinha lido Os Cavaleiros de Heliópolis, que é fantástico, e vai né? ter o Incal, né? Vai ser feito, né? A animação. Dirigido pelo Taika, vai ser dirigido pelo Taika Waititi, Imagina né? aí a dupla. Cara, eu queria tudo pra ver uma conversa deles dois. Imagina aí. Eu tô um pouco preocupado. Se for o Taika do Que Fazemos nas Sombras, eu vou curtir, né? E eu gosto do Todd Rabbit, dele, cara. Eu gosto do Todd dele. Deixa de ser chato, Hildo. Deixa de ser chato. Acho uma merda. Não, é ótimo. Ri tanto. Eu ri demais. Mas olha só, estamos finalizando o nosso quadro Notícias do Império e vamos agora, finalmente, para a avaliação e a análise do capítulo 1 de Duna. Grande Rio de Sora, vamos aqui ao capítulo propriamente dito. Antes de a gente falar um pouco, né, sobre esse excerto inicial,
Eu só quero dizer que aqui no livro lindíssimo da editora Aleph, nossa parceira, sempre aqui com a gente, cara, a gente tem uma dedicatória, nada New mais, Gaiman, nada cara. menos, feita por Neil Gaiman. E eu estou Não é lendo pouca agora coisa, tá? a E ele- introdução do New Game agora pra vocês. Leia. Publicado pela primeira vez em 1965, Duna é, em retrospecto, o melhor dos grandes romances de ficção científica e o que mais se manteve relevante. Em parte, porque a história se passa em um futuro distante, em um universo que é radicalmente pós-computadores. Mas era também um livro certo no momento certo. Na verdade, ele estava bem à frente de seu tempo. O escritor e jornalista Frank Herbert compreendia a ecologia em uma escala planetária. Enquanto as pessoas começavam a pensar, falar e escrever sobre ecologia e sobre a vida de um planeta como um conjunto de sistemas complexos e interconectados, Duna já estava lá, pronto para elas. O planeta Arrakis, a Duna do título, é um mundo onde a água é o bem mais precioso. Nosso jovial protagonista Paul Atreides, a exemplo de Valentine Michael Smith, de Um Estranho numa Terra Estranha, um messias relutante. Ele vai aprender sobre um planeta e sobre seus habitantes e se encontrará entre dois mundos. Os pontos fortes de Duna são a profundidade da ambientação do romance e o impacto da ecologia de Arrakis no restante do espaço. A Irmandade Bene Gesserit, os dançarinos faciais Leilak Su, a Guilda Espacial, todos têm seu lugar nesse universo. Há bem e mal, sobretudo na vilania e pantomima dos Harkonnen. Aqui encontramos nobreza, tradição e avanços conceituais, conforme o mundo fica de ponta cabeça. Herbert retornaria ao mundo e ao futuro de Duna em muitos romances durante as décadas seguintes, mas sem o foco na ecologia e no abuso de poder que havia nos primeiros livros. Quando eu era garoto, li a continuação Messias de Duna. Nós tínhamos um exemplar em casa. Consequentemente, sempre considero Duna a primeira parte de um romance em duas partes que se conclui em Messias de Duna. Um romance sobre a ascensão e queda de um salvador guerreiro, parte Alexandre o Grande, parte Lawrence da Arábia, parte Sacrifício Místico. E outros escreveriam mais histórias nesse universo após a morte do autor, com rendimentos decrescentes, mas nenhum deles diminui as realizações e grandiosidade de Duna. Neil Gaiman, fevereiro de 2016. Perfeito, não tem como ser algo que vai dar errado. Então, siga aí o New Game, o Sandman, o que ele faz, se ele gosta, então é o cara, não tem como. Mas olha só, a gente começa aqui com o excerto inicial, é interessante vocês perceberem, e a gente vai falar um pouco sobre isso, todo capítulo tem esse excerto, né? E aqui, Hilda e Sora aparece uma princesa, logo de cara, né? Aí a gente fica estranhando, porque tem uma princesa no excerto, a gente começa a leitura, aparece uma velha bruxa chegando num castelo. Será que nós estamos em alguma Todo meio coisa maluco, fantasia, né? Você fica- Será que será que é a ficção princesa científica. que ele vai ter que salvar na história? Cara, né? É porque ele começa, a gente É. lê o excerto e vem muito esse. A senhora foi pontual pra caramba, porque ele começa com a história clássica de salvar a princesa, mas não é sobre isso, não, gente. E aqui no primeiro capítulo, ele coloca um tal de Muad'Dib, né? Disse que portanto, para começar a estudar a vida de Muad'Dib, que eu não sei quem é Muad'Dib, tome o cuidado de primeiro situá-lo em sua época, né? Aí vai dizer onde é que ele nasceu e tem que tomar um cuidado mais especial, colocar o Muad'Dib em seu devido lugar, que é o planeta Arrakis. Eu não sei que planeta é esse ainda. A gente sabe que é Duna, mas não tem aqui no texto ainda. Não se deixe enganar que ele nasceu em Caladan e ali viveu seus primeiros 15 anos. Aí ele dá uma pistazinha aqui, né? O planeta conhecido como Duna vai ser sempre o seu lugar. E aqui a gente começa nesse primeiro capítulo com esse excerto, com o manual do Muad'Dib, é tipo um livro. Essa princesa parece que ela gosta de escrever.
Eu acho que ela vai ser uma das personagens preferidas do Hiro. Eu tô com essa. Tô com essa. Eu com essa também impressão. acho, eu também acho. Tô com Olha esse que absurdo. pressentimento aqui. Muito Eu tô com bom. essa Cara, impressão. sabe que Cara, é Florence legal, Pugh, né? Pascoal? Não, Florence Pugh é foda. Mas sabe o que é engraçado, Pascoal? É que eu acho que o Frank Herbert, ele é muito sacana, né? Ele diz assim, ele apresenta um personagem chamado Paul. Sim. Paul é um nome, assim, apesar de ser um nome com uma sonoridade inglesa, né? Mas é comum pra gente do Ocidente, né? Paulo, né? E esse mesmo Paul, ele vai jogar na cara da gente que será Muad'Dib, Kwisatz Haderach. É tipo assim, né? Vocês acharam que ia ser fácil, mas não vai ser fácil. É o Madi, tem muita coisa, mas aí começa esse primeiro momento, né? Sora Hill, né? Chegando essa velha bruxa, né? Como fala aqui, essa velha. E ela vai chegando em um castelo, em Caladan. A gente vai falar depois, tá, gente? Vai ter muitos momentos, principalmente no terceiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre as origens gregas dos nomes, Caladan, Atreides. A gente vai ter muito de conversar. Mas eu acho que nesse primeiro momento a gente vai se concentrar um pouco mais sobre essa velha, né? Que ela chega, né? Ela chega com... A velha era a sombra de uma bruxa. Os cabelos eram um emaranhado de teias de aranha a cobrir-lhe as feições obscuras e os olhos cintilavam, feitos joias. Então parece realmente um filme de terror B, né? Sabe o que eu gosto? É que é o seguinte, você tem a descrição da Sim. Gaius, né? É. Pode repetir os cabelos, por favor? Ah, tá. Os cabelos cabelos eram um emaranhado de teias de aranha E a aí cobrir-lhe as feições obscuras. Acho que é o David Lynch faz o quê? Bota ela careca. Bem lembrado. Pelo menos o Denis Villeneuve, ou seja, o bom que a gente vai lendo aqui o capítulo e conversando, Sora, e a gente já tem também uma questão visual, né? Porque que tu achou da Reverenda Mari do Villeneuve? Gostou da interpretação da Charlotte Rampling? Nossa, cara, eu amei aquela voz dela. Cara, perfeito, atriz perfeita. É aquela voz de tia, de professora de matemática que fuma há 50 Sim. anos. Cara, só pra colocar aqui, tá? Um spin-off. Spin-off não, cena de bastidores. O Timothée Chalamet tava com medo real da mulher. Mas eu também tô. Até eu fiquei quando vi ela com aquele Mas véu vamos lá. no rosto, assim, caraca. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? Que coisa linda, que coisa linda. Né? Ela, aí nós vamos falar um pouco sobre ela, né? Porque ela chega. E aí é estranho porque ela vai para ela é mandada para um local em que ela pode ficar observando o Paul, né? Esse jovem rapaz de 15 anos, né? E aí ele começa a falar com uma pessoa, né? Ó, é fato que ela começa a falar com a Jéssica, que é a mãe do Paul. E aí a velha vai logo reclamando, né? Parece que ele é pequenininho, né? Pro tamanho dele, né? E aí a Jéssica, a mãe, né? Aquela coisa bem formal, é fato conhecido que os Atreides começam a crescer tarde, vossa reverência. Então, tem toda a questão de respeito, né? E ela fica ouvindo. E ela percebe que o Paul tá acordado, né? O Paul tava dormindo, mas o Paul tava, na realidade, percebendo que tinha alguém ali olhando. O Tu maroto. consegue acordar? Rio, tu consegue, assim, tu tá dormindo, alguém fica olhando pra você acorda de alguém olhando pra você? Cara, eu espero não. Eu espero nunca acordar, ainda mais pra uma bruxa. Não. E aqui ele vem falando que ela tá ali, ela descobre, né? E até começa a rir e diz assim: ah, seu tratantezinho, né? A realeza precisa ser dissimulada, né? Já tá dizendo que os políticos precisam ser dissimulados. Olha o perigo, já começou assim. E aí ela fala assim: e se ele for realmente o Kwisatz Haderach? Já começa com as palavras difíceis, né? E é exatamente isso que a Sora falou, Sorol. Começa com o Kwisatz Haderach, com o Gonjabá, e como tu falou, né? O Paul, ele tá numa situação em que parece que eles estão se mudando desse planeta e vão para Arrax. E aí ele fala assim, com a boca ele deu a forma às estranhas palavras da mulher, Gonjabá, Kwisatz Haderach. Ele tivera de aprender tantas coisas, né? Então, assim, o leitor também tá assim, né, Sora? Você fica perdido. Ele realmente consegue. É um primeiro capítulo que eu acho até bastante corajoso, porque ele apostou em criar uma sensação de desorientação, como você falou.
E é um jeito super arriscado de começar um livro, só que é genial. Exato. E aqui ele falou, as novas informações deixaram Paul tonto. Então, cara, o leitor que tá começando agora, se você tiver tonto, se achando burro, todos nós também tivemos essa mesma impressão. O Frank Herbert está realmente fazendo isso aí, né? E aí ela... Se o Paul que tá lá dentro tá Isso. tonto, imagina a gente que tá do lado de fora, né? Exatamente. Cara, e aqui a gente começa também, Hilda, a ver um pouquinho da vida do menino Paul, tá? O menino Paul ele tem 15 anos de idade, né? E ele tá aqui numa situação de mudanças, né? A gente vê aqui no decorrer do livro que a casa Trade, então a gente tá aqui num sistema de casas, né? Tem a casa Trades, tem a casa Harkonnen. Então o Frank Herbert ele se baseou muito, o universo de Duna, no feudalismo, né? Sistema feudal, né? O sistema feudal. Eu acho que foi até interessante, porque num universo que tem a sua estranheza, e ele faz questão de trazer essa estranheza para sua narrativa, e ao mesmo tempo ele coloca a gente num lugar comum, um lugar que a gente vai conseguir se identificar, para que a estranheza também não nos afaste por completo, né? Assim, é estranho, mas tem um lugar comum aqui que eu já entendi. Esse cara é um nobre, esse cara é o herói, ele vai salvar a princesa, olha aí. Aí você já faz aquele link, né, do início do excerto. Ah, então tá aqui, vai ser uma fantasia heróica. Isso. E você pode ler assim também, né? Porque o legal do livro é isso, que você tem várias camadas. Quando eu li com 12, 13 anos, pra mim é um livro de aventura, né? Então, a partir do momento que eu fui lendo, relendo, as coisas foram mudando, foram melhorando, né? Mas aqui ele fala um pouco sobre isso, né? E o Paul, ele tá lá nessa crise aí, que vai para outro, não sabe se vai ficar, se vai para outro planeta, e ele fala assim: o mundo do Castelo Caladan, sem brinquedos nem companheiros da mesma idade, talvez não merecesse sua tristeza quando chegasse a hora de se despedir. Cara, imagina aí, cara, o menino não brincava não, era só estudando e treinando luta aí. Então assim, o menino Paul não tinha amigos, os amigos dele só eram os mentores dele, pessoas mais velhas. Então a gente já vê aqui um jovem sendo treinado para ser um duque, né? Que a gente também não falou sobre isso. Tem os títulos, né? Duque, barão, a gente vai ver o imperador. Então tem vários títulos realmente referentes a essa sociedade feudal. Mas, Sora, quando tu leu aqui esse primeiro capítulo, que a gente fala dessa bruxa avaliando o Paul, né? O que te chamou mais atenção? Foi ele? Foi a bruxa? O que te chamou a atenção mais nesse capítulo? Esse início, ele me fez lembrar um pouco de RPG, jogo de RPG, porque tem aquela coisa assim, do personagem durante a adolescência, encontra uma bruxa e descobre algo sobre uma maldição, ou acaba amaldiçoado. Eu tava achando que ia algo para um caminho assim. É bem parecido esse início. Perfeito. É o terrível propósito, cara. Ele vai encontrar uma bruxa que vai dar um terrível propósito para ele. A gente vai ver aqui no decorrer do capítulo, né? Que a gente vai conversando. Hildo, olha só. A gente vê essa questão, né? Desse jovem. Tudo parece ser a jornada do herói, né? Quando você começar a ler Duna, muito dessas coisas você vai achar que é uma coisa, tá? Mas mais na frente vocês vão perceber que tem mais coisas, tem mais camadas. Mas para início é essa jornada do herói, de um menino, de um adolescente, que vai conhecer uma pessoa estranha com grandes poderes, vai despertar nele um terrível propósito, ele vai para uma terra desconhecida, que segundo esse primeiro capítulo aqui, e aí vai acontecer várias coisas, né? Ele já está tendo aqui sonhos premonitórios, né? Antes mesmo dessa reverenda madre chegar. É importante falar que essa reverenda madre, Hildo e Sora, ela é como se fosse a papisa, né? As freiras espaciais. Ela é de uma ordem feminina, exclusivamente feminina, em que as mulheres conseguiram desenvolver, através de drogas, um nível de controle absurdo do corpo humano, ao nível de poder controlar o sexo dos filhos. Ela pode escolher se vai querer ter um filho homem, se vai querer ter um filho mulher. Ela pode controlar alguma questão hormonal, né? Simplesmente fazendo uso aí de algum tipo de meditação, e aí ela tem um controle total. Elas conseguem perceber pelo tom da voz da pessoa se ela está mentindo ou não. Então são várias coisas assim que fantásticas. Elas podem usar, a gente vai ver aqui a reverenda madre usando a voz
para o controle das pessoas. Aí não é mágica, tá? Isso aí não é mágica. É pura ciência. Ela vai observando como é que ele fala e sabe colocar o tom de voz necessário para poder a pessoa concordar com ela ou dominá-la, né? É o que a gente vai ver aqui. Pô, Sora, eu acho muito parecido. Eu achei parecido com um negócio chamado Jedi ali no Star Wars. Né? Não, o uso da força ali. Sei não, será que Frank Herbert copiou Star Wars? Não Talvez. duvide, não duvide. Uma ordem masculina com poderes de usar a voz. É a e princesa, um garoto escolhido, sei não, hein? Cara, é complicado isso aí, né? No planeta deserto, com 2 luas, lá tem 2 sóis. George Lucas diz a verdade, George Lucas. Mas olha só, a gente tem aqui, esse primeiro momento, o Paul, né? Um jovem, a mãe dele, que é importante falar, ela é casada com o Duke Leto, que é o pai do Paul, mas ela não é esposa, né? E essa reverenda madre, ela chega por conta de um teste, né? Um teste chamado de Gonjabá. Esse, inclusive, é o nome desse primeiro episódio do Gonjabá. E a gente viu isso no filme, Hildon, que é testar se ele é humano. Né? Então, assim, uma das primeiras coisas que alguns leitores novos de Duna me perguntam, Hildon e Sora, é se, ao fazer o teste do Gonjabá para saber se ele é humano, perguntam se é porque existe extraterrestre. Ele seria um extraterrestre? É por isso que tem que fazer esse teste? Não. Eu nunca consegui enxergar dessa forma, né? É como se a gente tivesse migrado de certa forma, né, para outros planetas, como se finalmente as viagens fossem possíveis, né? Então no caso são descendentes, né, da raça humana, né? Não são bem. E como você falou, acho que uma das coisas, e eu acho esse conceito fantástico, acho esse conceito maravilhoso você não tem mais os computadores, né? A tecnologia de computador que a gente imagina como hoje mudou de uma certa forma tão bizarra, tão, sabe, incômoda visualmente falando, até quando a gente for falar de alguns personagens. Um minutinho. Até quando a gente for falar de alguns personagens, né, mais à frente que vão se apresentar com essa função, a gente sabe como eles são estranhos, né? Então é como se fosse, eu sempre encarei e encaro dessa forma, como se fosse o humano que conseguiu colonizar outros planetas, né? Encontrou outros planetas e passou-se tanto tempo, que isso já é comum, né? Tanto que Paul, ele é de Caladan, né? Ele é nativo desse planeta, né? Acho que o Duna, ele teve influência do Fundação, do Asimov, e Demais. esse universo acontece justamente num futuro onde a humanidade já se expandiu tanto pela galáxia, a tecnologia evoluiu tanto que permitiu a gente colonizar tantos planetas, que a Terra não é mais vista como o lar dos seres humanos. Agora, cada um tem o seu lar, né? O planeta, no caso, o Paul tem Caladan. Então, o fato da pessoa ser extraterrestre é como se ela se fosse de outro país aí nesse universo, né? Acho que exatamente. Nesse universo, o conceito são de que planetas se tornaram países, né? De certa forma. Né? Exatamente. Porque são as casas, né? E quando resolveu a problemática da distância interestelar, né? Eles resolvem dessa forma. Sim. Porque eles não podem usar a inteligência artificial. Então pensa só, eles não podem usar um foguete com todos os equipamentos. Então ele tem que criar, o ser humano tem que se desenvolver. Aí no caso tem a guilda, que é como se fosse o Uber espacial, é a casa que faz com que levam as pessoas de um planeta para o outro. A gente vai falar mais um pouco sobre essa guilda espacial, não se preocupem. Mas a tecnologia me lembra muito aquela tecnologia steampunk, né? Que ela é bem, assim, mecânica, né? Aquela questão mais mecânica, sem nenhum tipo de... exatamente. Então é mais ou menos isso. E aí o legal é que quando a reverenda Madre chega, ela chega porque a Jéssica parece que tá falando pra ela que o filho dela tá tendo sonhos, né? Tá se comportando de forma estranha. E a Jéssica desobedeceu a sua irmandade, né? A Irmandade das Bene Gesserit, como a gente estava falando aqui, elas têm um regulamento diferente dos Jedi. Aí o George Lucas não foi tão ousado, porque os Jedi têm que ser virgens, né? Não, virgens não, eles não podem fazer mais sexo, né? Celibato. Mas
As Bene Gesserit não tem isso, não. Pode fazer gostosinho à vontade, que não tem problema, só não pode se Não pode se apaixonar. Tá? apaixonar. Mas pode. É a Não pode se sentadona, né? apaixonar. Exatamente. Então elas são ali para acompanhar os duques. A gente vai falar um pouco também sobre esse sistema feudal, patriarcal, que é interessante. Eu acho até que é tanta informação Isso. E aí, ao mesmo tempo, não tem tanta informação, Isso. pra gente também não ficar pulando Exatamente. determinados dados que a gente vai trazer. Isso. Mas, por exemplo, a gente já percebe que existe, como o Pascoal falou, Hildo, esse teste vai ser feito porque ele é um alienígena. Não. Para esse conceito, né? Para Star esse Wars, conceito Star Trek, não é. Não, até pro conceito mesmo das próprias Bene Gesserit, Sim. o Paul é algo estranho, Isso. um alien, né? Ele é algo que é fora do comum. Ele não deveria ter nascido. Isso. Né? Porque era para ser uma De certa filha forma. mulher e a Jéssica desobedece. E aí, a partir daí, ele fica meio que sendo observado, né? Então, esse teste do Gonjabá, a própria Jéssica já passou, a gente viu aqui. É um teste de muita dor. E aí você fica. É padrão. E você fica imaginando que ela levou o filho dela para isso. Ele podia ter morrido. Né? Só que a Jéssica é muito foda, assim. Desculpem a Jéssica, porque aqui personagem é maravilhoso. E a Jéssica aqui, cara, ela já tava treinando aqui, na página 21, quem quiser olhar no livro. O Paul, antes de falar com a velha, né, com a reverenda madre, ele estava treinando, ele estava fazendo lições mente corporais. E a lição é: não se obter alimento, segurança, liberdade somente por instinto. A consciência animal não vai além do imediato. E aí, quando a reverenda madre faz o teste do se ele é ser humano ou não, é exatamente para saber essa questão dos instintos, né? Como é que... Será que ele, se tiver poder demais, mas se for uma pessoa que só age pelo instinto, pela ganância, não merece viver. Um cara, segundo elas, né? Uma pessoa dessa forma não pode viver. E aí faz exatamente esse teste do Gonjabá, que ele coloca a mão numa caixa, e aí ele tem a sensação de que a mão dele está queimando, né? Chegando ao ponto de ficar só o toco, né? Ele sente tudo ser consumido, até ficar os ossos, né? Então deve ser um negócio, assim, horrível, né? Para um menino de 15 anos, que tinha sido treinado, e ele estava lá com o Gonjabá. O Gonjabá, na realidade, não é a caixa, né? O Gonjabá é a agulha que ela coloca no pescoço dele, e que só mata animais. Então, tipo assim, ó, se tu tirar a tua mão, tu vai mostrar que você é um animal, porque tu tá pensando só nos teus desejos, nas tuas dores, né? E aí, gente... No instinto de sobrevivência, né? E aí, é massa isso aí, porque é a questão do ritual, né? E aí, no ritual, na Idade Média, na grande maioria das vezes, como não tinha essa questão de adolescente, adulto, foi criada muito recentemente, né? Então, na Idade Média, os meninos de 12, 13 anos já faziam esses rituais para virarem homens, né? E o mais legal, que até hoje em dia acontece aqui no Brasil, Rio. Aqui tem um ritual indígena chamado Ritual da Tucandeira, né? Que é um ritual de iniciação masculina do povo indígena Saterê, Mauê, que é um ritual em que meninos, para virarem homens, eles são levados para a aldeia e são colocados luvas com formigas. Só que não é uma formiga comum, tá, gente? É uma formiga especialzinha que tem lá, que um ferrãozinho dela dura 24 horas de dor. Só isso. E eles ficam por 15 minutos com essas duas luvas. Então isso é um teste do Gonjabá, né? E a mão sai em carne viva. A mão sai em carne viva. Nessa aí de verdade. Exatamente. Então é a dor, né? O sendo utilizado como uma prova. A gente vê isso também, vê se vocês se lembram. Clube da Luta, cara. Clube da Luta, quando tá o Taylor, né? Taylor lá porque não é falado o nome da outra pessoa. O Taylor, ele faz um componente químico na mão do protagonista, beija a mão dele, e depois ele joga um componente químico em cima e começa a queimar, né? E aí ele quer sair da dor, né? E o Taylor fala: volta pra dor. Aí olhe para sua mão, né? E ele diz assim, no livro, né? Diz assim: e não pense nas palavras queimar, carne, pele, carbonizar. É muito Duna, né? Isso. Não ouça os próprios gritos. Né? Então ele tenta fazer uma meditação e o cara não, volta para a realidade. Tu tem que sentir essa dor. E aí essa questão da dor é porque o Frank Herbert, Sora e Hildo, ele pegou a Bene Gesserit como sendo a ordem inspirada na ordem jesuíta, né? Dos jesuítas. Tá? Por quê? Porque Hildo e Sora, ele tinha simplesmente 10 tias católicas, extremamente católicas.
E essas 10 tias colocaram ele, quando criança, na escola de jesuíta. Ele odiou, porque ele era agnóstico quando criança. Então ele odiava. Então essas eram tias maternas católicas irlandesas. Imagina aí, Meu Deus. e a maioria ruiva. Né? Então, muito das personagens do Frank Herbst tem ruivas, né? Então é exatamente isso que acontece com a treinamento jesuíta. E se você falar em inglês, jesuíta e Bene Gesserit, é muito parecido. É muito parecido o termo, né? É muito parecido esse termo. E é legal por causa disso, não? Ele teve essa inspiração pessoal. E aí, no caso, por que a dor, né? Por que a dor é importante ali? Porque lá pela Igreja Católica, dos jesuítas, a dor era uma vigilância do controle da vida social e da vida particular. O corpo tinha que ser depreciado, pois o pecador ele precisa ter a salvação, e só tem a salvação fazendo isso com o corpo, né? Então o corpo era o maior obstáculo, o maior inimigo para se chegar igual o corpo de Jesus Cristo, que era conseguir vencer todo o martírio, né? Então o corpo tinha que ser vigiado, tinha que ser disciplinado, e a primeira regra lá dos jesuítas era exatamente essa, sofrimento, né? Então é aquela história da Igreja Católica, sofrer aqui na Terra para poder ter o céu depois. Então tá aí tudo em Duna, né, nesse primeiro momento, nesse teste aí do Gonjabá sobre essa questão dos jesuítas. E aí a gente passa para a parte depois do teste, né? Em que finalmente. Aí eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que no filme a Jéssica ficou muito chorona ou não? Não. Cara, em primeiro lugar, Eu eu achei gosto que não. da. Apesar de que eu Não sei. sinto que o próprio Frank Herbert ele humaniza bem Jéssica, né? Eu realmente não sou team odiar a Jéssica, porque eu acho que a Jéssica é um personagem interessantíssimo, né? Ela é criada nessa. Vamos chamar até de uma seita, né? Só que uma seita que também brinca com vários outros conceitos sabe, até a tecnologia mental, né? Como elas dividem isso. E ela é uma pessoa que ela vai de contra a todos os preceitos dessa seita, né? Ela ama o seu Duque, né? De verdade, ela realmente ama o Duque. Ela escolhe ter um filho homem, porque ela sabia o quanto era importante para esse Duque, esse filho homem, e o quanto ela poderia, de certa forma, também se tornar relevante, né? Existe também não só uma questão de protecionismo familiar, como também de uma ascensão dentro desse local, né? Dela sair do local já conhecido e que não vai a lugar algum, de ter uma ascensão. E eu acho isso humano, eu acho isso fantástico, porque a gente busca essa ascensão também, né? Então, ela ser a mãe do cara, do Chris Arthur. Ela ser a mãe do cara. E eu adorei a forma como o Villeneuve apresenta a Jéssica, porque se a gente... A pessoa diz, ela ficou muito chorona. Eu vi Jéssica chorona apenas em um momento, né? Nem no momento lá que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Dos motivos, sem spoiler, né? Tem um determinado momento em que ela está fragilizada. Chorona é outra coisa. Exatamente. Naquele momento, ela está entregando o seu bem mais precioso. Aí quando eu falo assim, mas Gildo é um ser humano. Sim, é um ser humano que ela criou, que ela amou, que ela cuidou, e ao mesmo tempo que ela depositou não apenas esse amor e esse cuidado, ela depositou as esperanças dela também, sabe? Então tem toda uma carga emocional fantástica, e eu acho o Jéssica um personagem maravilhoso. Exatamente. Eu não diria que ela tá mais chorona, eu diria que ela tá menos durona. Porque a Jéssica do livro, ela em muitos momentos me passa um sentimento de uma certa frieza, ela é super controlada. E num filme, as coisas funcionam de forma diferente. Num filme, eu acho que se eles tivessem colocado a Jéssica com essa mesma personalidade do livro, não tivesse colocado essa sensibilidade que a atriz botou na personagem, talvez as pessoas realmente fossem não gostar dela, fossem achar que ela é uma mulher fria e antipática. Então eu acho que para mostrar que a Jéssica é, como o Hildon disse, um ser humano, tem sentimentos, apesar de ser uma Bene Gesserit, né, ter todo esse controle sobre o seu corpo, sobre sua mente,
Foi necessário adicionar essa camada na personagem. Perfeito. E lembrar que as Bene Gesserit, elas têm uma litânia contra o medo, né? Então, não é que elas não fiquem com medo e não é que elas não choram. Elas vão chorar. Você vê no filme muito isso. A Jéssica tá naquele nervosismo e ela começa a recitar: não terei medo, medo mata a mente, o medo é a pequena morte. E quando você vê em outra cena, ela já tá totalmente recuperada. Mas mostra a fragilidade dela, porque ela tem realmente essa fragilidade. E o Hilda foi no ponto certo, cara. Qual é a mãe que vai deixar o filho ser um teste mortal? Não é uma coisa fácil, né? Mas só que também tem a questão de ela ter treinado ele muito bem, né? Então ela sabia do potencial que o... Ela treinou ele bem, mas, porra, é a reverenda, né, bicho? Cara, mas ela tinha uma confiança, Hiro, porque... Sim. Porque ela acha ele diferente, né? Inclusive, quando a gente vê aqui... Ela que tem fé, e eu acho que Duna, a gente vai falar, a gente tá falando muito sobre religiosidade e tal, né? Duna é sobre fé, né? O salto de fé, né? O Paul, ele, em determinados momentos da história, ele vai dar também esse salto. Ele vai abraçar esse caminho que foi, de certa forma, construído por sua mãe. Ela começou com ela. Vai começar com ela toda uma questão que a gente vai ver agora, né? Sobre isso, sobre essa... Que até o Paul, depois que termina... Ele disse que está agora no outro nível de pensamento, né? Ele foi jogado para um nível acima. E a gente vê isso porque assim, ele passou por uma dor muito grande, né? Essa dor despertou no interior dele algumas coisas que ele achava que não teria. E é interessante que nesse teste ela mesma fala, né? Esse teste não é feito para os homens, né? Não é algo que é feito de forma recorrente para homens, só é para mulheres. E ela fez o teste com o Paul como nunca ela tinha feito para uma mulher. E o Paul aguentou, né? O Paul segurou aquilo ali, né? E ela ficou assim, meio assim, pô, mas será que é? Será que ele tem realmente algo especial, né? E ela até diz assim, seria ele o tal? Seria realmente ele? Aí conteve seu entusiasmo, lembrando a si mesmo a esperança turva, a observação. Então, ao mesmo tempo que ela ficou meio assim, ela meio que deixou de lado, né? E aí a Jéssica fala, meu filho vive e é humano, né? Então ele pode ter um poder a mais, ninguém sabe, a gente tá esperando aqui, começou agora o livro, se ele tem esse poder ou não, porque aqui diz que ele sonha, tem sonhos premonitórios, e se ele realmente tem poderes a mais, ou tem algum tipo de dom aí, a gente vai descobrir mais na frente. Ele conseguiu passar por esse primeiro teste, que é controlar os impulsos, né? Então ele era um ser humano no sentido de não pensar só nele. Ele consegue, através de uma adversidade, a famosa resiliência, né, Sora? Ele consegue passar por um desafio, né? Se adaptar às situações adversas. Exatamente. E aí, para um líder, né? Principalmente ele que quer ser um futuro duque, isso é algo essencial. E ela até fala, né, que esse teste é para libertar, né? Libertar quem? Libertar o ser humano da dependência, que aqui ela fala que os seres humanos tinham uma dependência total das máquinas. E aí nos é apresentado aqui um jihad, chamado um jihad luteriano, que foi uma guerra dos humanos destruindo as inteligências artificiais. E num determinado momento se voltaram contra os humanos. Eu acho que o James Cameron também leu do... É legal que no universo de Duna, o Frank Herbert, ele meio que já resolve várias problemáticas, né? Que são bastante lugar comum na ficção científica, né? Sobre a rebelião das máquinas e tal. Aí o próprio protocolo do Asimov, né? As leis da robótica. O Frank Herbert assim, acabou, resolvemos, tá aqui, ó. Tipo isso. Mas o legal é isso mesmo, né? Ela fala desse jihad, que foi uma guerra contra as máquinas, e assim, hoje em dia a gente tá novamente com essa conversa, né? Até que ponto a inteligência artificial aqui tá se desenvolvendo, que daqui a pouco a gente não vai ser muito necessário, né? Uma coisa bem atual, e a gente acaba também realmente, às vezes, usando de muleta, né? Tem coisas que a gente não faz mais, né? Gente, vocês conseguem decorar número de telefone ainda? Não decoro. Não decoro nem o meu. Tanto número, e agora não dá mais, eu não consigo mais. Conta, quem faz conta hoje em dia? A gente pega o celular e faz a conta ali. Mas claro. Com certeza. Agora, olha só, a gente vai para a parte final aqui, que o Paul passa por esse teste, né? E aí começa a conversar com ela. E aí ela vai falar sobre essa questão da droga, né? Como é que elas conseguem. Cara, e aqui, Hilda e Sora, e aí a gente vai falar mais das Bene Gesserit no terceiro episódio, tá?
vai ter bastante sobre as Bene Gesserit, mas aqui elas falam que ela usa uma droga para poder ativar suas memórias genéticas. Você imagina isso, Hiro? Você ter condições de falar com todos os seus eus parentes que está no seu DNA, todos, no caso aqui elas, com as mulheres. Eu queria, cara. E aí eu vou conversando, cara, imagina a biblioteca. Não, já basta o que? A minha cabeça, mais gente. Se for um avô chato teu, assim, um tio chato teu na tua genética, provavelmente vai ser. Mas... Tem coisas que é melhor ficar no passado, né? Pois é, mas ela explica aqui que o Kwisatz Haderach é um ser humano que vai conseguir acessar tanto essa parte interior, ele vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo, como ter acesso também à questão genética masculina. No filme, eles dão uma questão mais também temporal, né? Do cara poder ver o futuro e o passado. Né? E eu acho que também tem muito essa questão. As Bene Gesserit estão querendo criar, aí é importante a gente falar que as Bene Gesserit usam da eugenia, né? Elas fazem com que as suas... né, servas, né, suas discípulas, casem com pessoas e elas vão ter filhos para se relacionar com outro, para poder gerar aí esse Kwisatz Haderach, que aí até uma discussão que a gente vai ter depois, com certeza, sobre a questão do Messias branco, né, se o Frank Herbert está querendo aqui usar a famosa jornada do herói, em que vai ter aquele homem sensacional, perfeito, que vai salvar todo mundo, né? E a gente vai vendo no decorrer dos capítulos sobre isso. Mas, falando sobre isso, finaliza aqui a conversa da Reverenda Madre, que é um dos personagens também que o Hildon vai gostar muito, ele vai aprender a dizer o nome. E aí termina sobre ela explicando exatamente que os homens que tentaram tomar a droga, né, que é uma coisa muito rara, para virar esse Kwisatz Haderach, essa droga que não foi falado mais muito o que é, de onde é que vem, mas que as mulheres tomam para ter toda essa desenvoltura, todo esse poder, né, de controle da voz, dos músculos, dos nervos, dos hormônios, né, de até acessar memórias interiores. Ele diz que todos os homens que tentaram até hoje morreram. Então fica esse mistério no final. Quero conversar com vocês para a gente finalizar esse nosso primeiro episódio de Duna, as considerações finais de vocês, o que é que vocês acharam de mais interessante nesse primeiro capítulo de Duna. Começo, claro, com a nossa convidada. E aí, Soara, você fala um pouquinho também do canal Central Pandora, para quem não conhece, o que é que você apresenta a eles lá. Fala um pouquinho sobre esse capítulo, primeiro capítulo de Duna, nessa nova forma de rever esse capítulo. Esse primeiro capítulo de Duna, ele é fascinante. Primeiro porque, como eu disse, eu acho que ele é muito corajoso, porque ele te joga naquele mundo, já no meio de um evento extremamente importante, que é esse teste, né? Com o tempo a gente vai percebendo o quanto isso aqui vai ter um peso no desenvolver de toda a história. E tenta te segurar ali. Você começa a ler, não entende nada, mas é tudo tão interessante, é uma construção de mundo tão primorosa que o Frank Herbert faz nesse primeiro capítulo, que ele consegue te segurar ali e te levar para os próximos capítulos. Eu acho que é um primeiro capítulo muito marcante até, eu não imagino Duna começando de outra forma, realmente, ele é incrível. É um capítulo assim que tem um peso que você não vê geralmente. Geralmente, os primeiros capítulos, eles são uma coisa levinha, né? Aquela coisa para você adentrar naquele mundo, conhecer os personagens. E aqui não, aqui ele já começa pegando fogo. Isso é muito bom, realmente. Show de bola. Fala um pouquinho do seu canal, a gente quer saber o que tem. Tem Juiz Dredd no seu canal. Tem Juiz Dredd, tem Alien, tem Predador, tem muita coisa de ficção científica lá no Central Pandora, no YouTube. Nosso canal...
deixe de ser modesta, por favor, diga quantos estão seguindo agora o canal Central Pandora. Atualmente, 149 mil fãs de ficção científica buscando entretenimento de todas as galáxias. Massa. Maravilha. Com plaquinha do Eita, YouTube, tudo, parabéns, gente. chiques. cara, parabéns. Obrigada. Esse é incrível, gente. É muito bacana ver o quanto o pessoal engaja lá, acompanha. Nossa, eu fico feliz demais. Acompanhe o Central Pandora, vale muito a pena. Muita coisa de ficção científica você conhece lá. E ela também fala de Duna, viu? Tem muitos vídeos dela sobre Duna. E ela está, claro, aqui conosco falando. Mas vamos passar agora para ele. Hildo Oliver, navegador da guilda. Vamos lá, meu filho. O que é que você achou de mais interessante? Cara, bicho. Adoro o livro Duna. Adoro. Eu curto muito o quanto o Frank Herbert tem uma escrita desafiadora, né? A gente até falou isso e tal. Ela é, sim, desafiadora. Mas acho que quando a gente consegue ter um entendimento de alguns truques criados por ele, né? De eu estou desafiando o leitor. Eu estou querendo trazer o leitor para o meu universo, mas o meu universo ele não vai ser um caminhar tão fácil, não. Eu quero apresentar um desafio, né? Eu quero introduzir ele também como a vida de Poe vai sair de um lugar tranquilo e conhecido para um lugar completamente estranho, inóspito, e você vai conhecer junto com Poe, né? Você vai ter um entendimento junto com ele e tal. Isso para mim é um dos pontos altos do livro. E vai preparar você justamente para ter um entendimento, quando você revisitar a nossa segunda temporada, dessa política, né? A partir do momento que a gente está entendendo algo mais visceral no primeiro livro, e conceitos, e obras, e história, e isso instiga muito a gente querer também conhecer o passado, né? Que jihad é esse? O que é o significado disso? Para você, quando chegar na política, você dizer assim, que legal, e agora é um outro prisma, um outro universo. Fantástico, eu acho que vai ser uma jornada maravilhosa de fazer junto com tantas pessoas incríveis. A gente já começou o primeiro de pé direito. Eu quero agradecer muito, Sora, por ter participado, por ter abraçado, né? Com certeza. Esse primeiro episódio. Eu que agradeço demais. Continue escutando o DunaCast, porque nós vamos falar mais. O que é o Jihad Bluteriano? De onde é que veio a origem do nome Atreides? Da onde veio a origem do nome Vladimir Harkonnen, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Sim. Tudo isso aqui, mas o Hildon não falou também uma coisa importante. Hildon, você que é um editor de podcasts, que faz o DunaCast ser sucesso. Se a pessoa tá com a ideia de fazer um podcast sobre os melhores barzinhos da sua cidade, quer fazer um podcast? Gosto, inclusive a gente pode gravar. Como é que faz? Você ajuda a criar um podcast, é isso? Cara, o que eu faço? Eu sou editor, né? Editor do nosso perfil é o Radiola Mecânica, mas eu gosto sempre de conversar com as pessoas que estão querendo iniciar esses projetos para a gente ter um entendimento, né? Como é que a gente pode direcionar, como é que a gente pode fazer e construir muito dessa identidade, porque quando a gente encontra a identidade, encontra a voz, né? Até brincando com o podcast, ser voz, mas encontrar realmente a voz de cada podcast, a gente já consegue desenvolver esse trabalho. Foi muito bacana junto com o Pascoal, que eu construí essa identidade junto com ele. E ele abraçou muito das minhas ideias. Eu espero que vocês... Abracei até você, Rildo, agarrei você. Exatamente. E eu espero que quem quiser... E você disser assim, não, Rildo, eu só vou entregar o áudio e você edita. Tá bom, a gente também faz do mesmo jeito. Só entrar em contato com a Radiola Mecânica. Mas ele adora de 5 horas em diante, assim, as gravações. Não. Mas a gente edita também. Sora, agradeço muito. Eu vou também fazer as minhas considerações finais. É só reforçar que o fandom de Nudo está reunido. Eu estou aqui realmente à frente aqui desse fandom. Temos grupos de WhatsApp com 160 pessoas. Caramba, grupos do Telegram com 160 pessoas. Temos também grupos no Facebook com mais de 1.000 pessoas. Temos o Twitter com mais de 4.000 pessoas seguindo. Para uma página que é só falando de Duna, um nicho do nicho da ficção científica. Estou muito feliz. Quase 8.000 pessoas no Instagram. E a gente tá aqui, então venham, acesse as nossas redes sociais, tá tudo lá descrito no link, escolha qual é o que você vai entrar, se você vai entrar no Discord, no Facebook, tem pra todos os gostos, tem pro tiozão, tem pro nerdinho que é bom, né, um nerdinho legal, sem ser um nerdinho chato, tá?
É bem-vindo. Mas tem todo tipo de opção, você vai escolher e vai nos acompanhar e vai dar esse apoio. E aí, divulgue o DunaCast, mostre o DunaCast pra galera, pro seu youtuber preferido, fale da gente. É importante essa propaganda que vocês fazem. Então, agradeço muito. Aqui, Pascoal Naíbe, agradeço o Hildon Oliver, Sora Barbosa do Central Pandora. E muito obrigado. Nossa jornada apenas iniciou. Abraço, Framing. Abraço, galera. Até a próxima. Vamos junto. Valeu! Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com